Foram fotografados vários objetos. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Sondas, naves, forma de disco voador. E a maior de todas que a gente viu, tinha uma forma de uma bola de futebol, aquela bola de futebol americana. Entre 1977 e 1978, os moradores de uma pequena ilha no norte do Brasil começaram a ser perseguidos por luzes que desciam do céu. Não eram histórias soltas, eram dezenas de relatos, registrados em boletins médicos. Pessoas atingidas por feixes luminosos, com queimaduras na pele, marcas redondas e desmaios. O medo era tão grande que famílias inteiras abandonaram suas casas. E o mais perturbador, foi a própria Força Aérea Brasileira quem chegou para investigar. Colares é uma ilha no estado do Pará, na região onde o rio Amazonas encontra o oceano. Na década de 70, era um lugar pacato, de pescadores e ribeirinhos, sem energia elétrica na maior parte das casas. Foi ali que, a partir do segundo semestre de 1977, surgiram as luzes. A população batizou o fenômeno com um nome que ficaria para sempre na história da ufologia brasileira. O apelido vinha da crença de que aquelas luzes sugavam alguma coisa das vítimas. Sangue, segundo diziam alguns, energia, segundo outros. O que ninguém discutia é que o terror era real. E o que torna Colares único no mundo é justamente isto. Foi um dos pouquíssimos casos do tipo a ser investigado de forma oficial por uma Força Aérea Nacional. Mas o que exatamente as pessoas relatavam? Os depoimentos seguiam um padrão assustador. As testemunhas descreviam objetos luminosos, às vezes em formato de cilindro, às vezes como discos ou esferas brilhantes, que apareciam à noite e, em alguns casos, projetavam um feixe de luz direcionado sobre uma pessoa específica. Quem era atingido relatava uma sensação de calor, fraqueza repentina, formigamento e, em vários casos, perdia a consciência. No dia seguinte, apareciam as marcas, pequenas perfurações na pele, hematomas, queimaduras. Atendimentos médicos foram registrados em postos de saúde da região. A médica Welaide Cecim Carvalho, que atendia em Colares na época, chegou a documentar dezenas desses casos e descreveu sintomas compatíveis com algum tipo de exposição à radiação. Esse é um detalhe importante. Não estamos falando apenas de gente apontando para o céu. Estamos falando de registros médicos. O efeito sobre a ilha foi devastador. Quando a noite caía, Colares se transformava. Os moradores acendiam fogueiras nas ruas, batiam panelas, soltavam fogos e rojões, qualquer coisa para espantar as luzes. Muitos se recusavam a dormir. Pescadores não saíam mais ao rio e, à medida que os relatos se acumulavam, começou o êxodo. Famílias inteiras simplesmente arrumaram o que podiam e foram embora da ilha, com medo de serem as próximas. Imagine o nível de pavor necessário para uma comunidade inteira abandonar suas casas. Foi nesse cenário. Uma cidade em pânico, gente ferida, autoridades locais sem resposta, que entrou em cena a Força Aérea Brasileira. Agora, pela primeira vez, um oficial que participou diretamente dessas pesquisas aceitou falar sobre o assunto. O coronel da Reserva da Aeronáutica, o Irangê Holanda, No final de 1977, a Aeronáutica montou uma missão oficial para investigar o fenômeno. O nome: Operação Prato. O comando ficou nas mãos do então capitão Irangê Holanda, baseado em Belém. A equipe se instalou na região com câmeras, equipamentos e um objetivo claro: descobrir o que estava acontecendo no céu de Colares. E aqui está o ponto que separa esse caso de tantas outras histórias de OVNI. A Operação Prato gerou documentos. Relatórios datilografados, desenhos das luzes feitos pelos próprios militares e, segundo os registros, centenas de fotografias e trechos de filmagem dos objetos. Por décadas, esse material ficou trancado, mas o que a equipe de Holanda anotou ali dentro mudaria completamente a forma como o Brasil olharia para esse caso.
Quando parte desses arquivos foi finalmente liberada pela aeronáutica, anos depois, o conteúdo impressionou. Havia descrições detalhadas de objetos luminosos observados pelos próprios militares, desenhos técnicos das formas avistadas e a constatação de que, sim, algo de fato sobrevoava aquela região com comportamento difícil de explicar. O relatório, no entanto, não chegou a uma conclusão definitiva sobre a origem do fenômeno. Oficialmente, a investigação foi encerrada e arquivada, e é justamente nesse vácuo, entre o que foi documentado e o que nunca foi explicado, que o caso Colares ganhou força, porque uma coisa é a população assustada a relatar luzes. Outra, bem diferente, é a própria Força Aérea registrar, por escrito, que observou objetos que não conseguiu identificar. Mas a história não terminou com o arquivamento. Décadas depois, já reformado, o Irangê Rolanda quebrou o silêncio. A maior de todas que a gente viu tinha uma forma de uma bola de futebol, aquela bola de futebol americana. Era um objeto muito grande, com luzes, com janelas todo em torno. E uma hora ficou próximo de nós, a cerca de 70 metros. Tá? Tinha uma altura de mais ou menos, um comprimento mais ou menos 100 metros, muito grande, com uma luminosidade muito forte, parecia um sol, e depois apagou e subiu. Em entrevistas concedidas no final dos anos 90, ele afirmou que tinha visto, sim, os objetos com os próprios olhos, e que tudo aquilo havia sido real. Nada de balões, nada de alucinação coletiva. Para muitos, era a confirmação que faltava, vinda da boca de quem comandou a operação. Pouco tempo depois dessas declarações, em 1997, Rolanda foi encontrado morto em sua casa. A versão oficial apontou suicídio, e foi aqui que, segundo os ufólogos e parte da população, o caso ganhou uma camada de mistério ainda maior. É importante deixar claro, não existe prova de qualquer ligação entre a morte de Rolanda e suas declarações sobre Colares, mas a coincidência, para quem acompanhava o caso, foi impossível de ignorar. Hoje, quase 50 anos depois, o caso Colares continua sem uma explicação final. Os documentos da Operação Prato existem e podem ser consultados. Os relatos médicos foram registrados, as testemunhas envelheceram, mas muitas mantêm, até hoje, exatamente a mesma versão que deram quando jovens. Talvez tenha sido um fenômeno natural mal compreendido, talvez algum experimento, ou talvez algo que realmente não saibamos nomear. O fato é que, por um período, uma ilha inteira no coração da Amazônia viveu com medo do que descia do céu, e a própria Força Aérea do país foi até lá tentar entender. E é isso que faz Colares ser, talvez, o caso mais documentado da ufologia brasileira. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que realmente aconteceu na Ilha de Colares? Escreve aqui nos comentários, porque eu leio todos. E se você gosta de casos reais e documentados como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque mistério de verdade, com fonte e história por trás, é o que não vai faltar por aqui.